Washington, onde neste momento os senadores brasileiros fazem um balanço, uma coletiva sobre essa viagem, a tentativa de avançar nos tratos sobre tarifaço. Vamos ouvir. Para mim, a Tereza conhece muito mais do que eu. Nós temos um agronegócio potentíssimo e nós temos dependência praticamente 100% de fertilizante. Não tem fertilizante no anúncio classificado de nenhum jornal. Fertilizante falta no mundo inteiro. E pelo que eu aprendi aqui com a Tereza, 30% dele. Você deve também estar com alguma dificuldade para compreender, de repente, algo no próprio microfone, é o senador Jacques Wagner, tá bom? Que fala neste momento, ali no cantinho esquerdo. Vamos aqui tentando ouvir com alguma qualidade o áudio do senador. O governo brasileiro, que são empresas que importam para revender no mercado interno. Sobre a sua pergunta agora, qual foi mesmo? O encontro do Trump com o presidente Lula. Aí eu sou responsável, porque vários destacaram a necessidade desse encontro pessoal. E eu já falei com o presidente Lula, ele até deu uma entrevista agora no New York Times, dizendo: eu quero ser respeitado. E uma coisa dessa tem que ser preparada. Não sou eu que vou preparar, é a diplomacia americana, se assim concordar com a diplomacia brasileira. E aí montar, porque uma visita presidencial seguramente não acontecerá até 1º de agosto. E não acho que essas coisas se resolvam ao telefone, mas ele já deu entrevista ao New York Times. Eu não tenho nenhum problema de conversar. E não tem mesmo. Eu já disse que ele esteve aqui, conversou com o Bush, a relação foi ótima. Então, se depender do lado brasileiro, para tratar das questões que esse grupo aqui não tem como tratar, que nós temos assim tratado comercial. As outras questões que foram levantadas, a BRICS, disso, daquilo outro, ou da compra da Rússia, essa é uma questão que pode ser debatida no encontro bilateral. Eu só não vou dizer que nós vamos debater a questão do judiciário, porque no nosso país as coisas são independentes. A gente pode até conversar, mas a gente não manda do judiciário. Então, por mim, a possibilidade está aberta. Eu não tenho nenhum problema de dizer isso pelo presidente Lula, é só organizar. Pessoal, eu vou intercalar com as perguntas que estão chegando pela internet também. Complementar? Eu queria complementar rapidamente, dizer o seguinte, que esse assunto... Seguimos aqui ao vivo e estamos agora acompanhando a senadora Tereza Cristina. Pela Rússia, para a Rússia, é um assunto sensível e ele tem que estar no nosso relatório, sim, quando voltarmos ao Brasil. Ele vai estar inserido porque foi um assunto que nós ouvimos não só de parlamentares, mas também da iniciativa privada. E muitos, desculpa, senadora, quantas pessoas manifestaram... Agora nós temos alguém que está ali mediando e compartilhando questões. Os senadores com quem conversamos, tanto republicano quanto democrata, os dois tocaram nesse assunto, e na iniciativa privada também. Nós temos agora mais um questionamento que chega. E acham que quem compra da Rússia dá munição para a Rússia continuar tendo recursos para continuar a guerra. Tanto é que estão tentando fazer uma lei que seja lida ainda antes do recesso aqui nos Estados Unidos. Então, você vê que é um assunto sensível aqui para eles. Isso, eu vou aqui, só para ver o Daniel, quer participar online. Gente, mas a gente está aqui. Deixa eu fazer aqui primeiro, gente. 11h26. Realmente o áudio não está chegando com qualidade, isso é uma transmissão pela TV Senado, tá bom? Mas vamos juntos aqui tentando compreender tudo que é dito. Nós temos alguém ali que está mediando essa coletiva, compartilhando perguntas da imprensa, perguntas que chegam da internet. Então, quando nós tivermos aqui novamente um início de resposta, pronto, vamos agora ouvir. Obrigada. Eu vim fazer essa conversa, duas perguntas, na verdade. A primeira é que os senhores acabaram não tendo nenhuma reunião com nenhum republicano que tenha contato com o presidente Donald Trump. Portanto, aparentemente, as demandas de vocês não chegaram aos ouvidos da Casa Branca. Eu gostaria de saber se isso torna a viagem menos efetiva. E a segunda pergunta me deu a impressão de que os senhores chegaram aqui para conseguir resolver um problema que era, ou tentar, abrir um diálogo em relação às tarifas, e acabaram descobrindo um outro, que é a pressão dos democratas também em relação às sanções cruzadas com a Rússia.
A situação... Agora temos mais um questionamento sobre os encontros com republicanos, com democratas e o tarifaço mundial. Vamos ouvir um senador. Em relação à interlocução com os parlamentares, a impressão que a gente teve é o seguinte: apesar de ter sido minoritariamente o parlamentar republicano em relação aos democratas, deu para perceber que ele é um parlamentar muito ativo, ouvido, influente e respeitado dentro do próprio Congresso. A gente ouviu isso dos pares da oposição a ele, dizendo que ele é uma pessoa que fala. Nossa, agora tá difícil de compreender, hein? Ô, gente, a gente está com muita dificuldade de conseguir ouvir. Eles virem. Isso não vai se encerrar aqui. Foi feito nesse sentido, porque isso... Gente, essa história está só começando. Ninguém tinha pretensão de sair daqui com isso resolvido. Então, é muito importante que isso possa ser passado de forma clara, de que a gente conseguiu abrir canal, sim, de conversa, tanto do lado republicano quanto do lado democrata, para poder mostrar que essa atitude perde. Perde o Brasil e perde os Estados Unidos. Próxima. Não, e sobre a Rússia, sobre um problema adicional que os senhores talvez tenham descoberto. Tem que levar. Mas não estava no radar. Eu vou compartilhar a resposta com o senador Carlos Vieira. Muito bom dia a todos. Meus cumprimentos porque vocês cumpriram fielmente o seu compromisso de procurar a verdade. Quero só iniciar dizendo: ninguém saiu do Brasil pensando que ia negociar taxa, tarifa, e do mercado baixa de 8 para 6, de 15 para 10, não é papel nosso. Nós viemos aqui para cumprir 3 tarefas. Primeiro, azeitar a diplomacia parlamentar. Vice-presidente da Frente Parlamentar. Frente Parlamentar bicameral, Brasil, Estados Unidos, é o senador Marcos, porque eu sou secretário. Nós não tivemos nenhuma reunião este ano. Tivemos muitas reuniões anteriores. Ou seja, tem que azeitar. Segundo, tivemos a oportunidade de ouvir aulas do que pensam sobre o Brasil com todos, inclusive com a deputada, que é do caucus, que se relaciona com o Brasil. E alguns muito bem informados e outros desinformados. Eu queria, inclusive, sugerir que todos procurassem no chat GPT uma ocorrência norte-americana com a sua Suprema Corte. Em 1937, Franklin Delano Roosevelt propôs ao Congresso americano aumentar 6 vagas no Supremo para ele ficar com maioria. Não sei se todos sabiam disso. E ele perdeu. O Congresso americano rejeitou esta manobra para conseguir maioria no Supremo. Ele teve que continuar lidando com um Supremo que lhe parecia hostil em pleno New Deal. Portanto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, inclusive aqui. E alguns não sabem. E, finalmente, eu acho que nós travamos um tento extraordinário, confirmado há poucos minutos, com os empresários. Nós estamos criando a consciência de que isto que pode acontecer, e talvez aconteça a partir do 1º de agosto, é um perde-perde com nenhuma inteligência, com nenhum proveito. E ouvimos agora ali embaixo, ali na reunião anterior, um transformador, casualmente, especialidade de uma empresa que tem sede em Santa Catarina, velho, que vai ser entregue em 2027, porque são transformadores imensos, que requerem aqueles caminhões com 32 eixos para transportar. Vai receber 50% a partir do dia 1º de agosto. Ou seja, o comprador talvez perca o negócio,
Aliás, o vendedor talvez perca o negócio e o comprador perca a viabilidade do seu negócio. Então, o nosso clamor para que haja prorrogação desse prazo, que é um prazo absurdo, ganhou eco em todos. Todos os empresários com os quais nós conversamos, desde a Câmara do Comércio até poucos minutos atrás, concordam em que anunciar uma carta, uma sobretarifa, para vigorar em 20 dias, é realmente não querer negociação. E nós estamos aqui para pedir negociação. Sobre essa questão específica da Rússia, vou me permitir? Sim. O senador Carlos Viana fez uma leitura que eu considero, se alguma ressalva pode haver, muito realista. Muito obrigado, senador. Bom dia a todos. Nós, como o grande mérito que temos a oferecer desse trabalho, além da reabertura de diálogo de parlamento para parlamento, nós também estamos aqui levando ao Brasil antecipadamente um recado. Há outra crise pior que pode nos atingir nos próximos anos. Tanto republicanos quanto dizer que eles irão aprovar uma lei que vai criar sanções automáticas para todos os países que negociam com a Rússia. Não será um decreto do presidente da República, como nós estamos falando do tarifaço, uma decisão pessoal da presidência da República. Será uma lei americana que vai impor Conta com todos os dois. Os dois partidos já são claros de que aprovarão essa lei e não será, portanto, uma decisão do presidente dos Estados Unidos, será uma decisão do Congresso americano. Será isso. Então, o Brasil tem tempo para se preparar, para buscar consenso, buscar diálogo, como não teve nessa questão agora das tarifas a partir do dia 1º. Nós temos que trabalhar com antecedência. Então, a política externa brasileira está sendo avisada de que há algo que poderá nos atingir com muito mais força nos próximos 90 dias. Estamos fazendo esse alerta pelo que ouvimos ontem dos parlamentares, dos dois lados, e que se tornará uma realidade muito breve. A senadora Tereza Cristina já a dependência que nós temos da Rússia, a quantidade. Houve, inclusive, por parte de um dos senadores, a possibilidade de que o Brasil possa apresentar razões com relação, por exemplo, aos fertilizantes e a lei ter alguns pontos que permitam esse tipo de comércio sem interferência. E o senador Marcos Pontes pode colocar, porque foi ele que conseguiu essa agenda. Vai lá. E eu tenho clareza de que a nossa mensagem chegou a Casa Branca. O nosso gesto de boa vontade está sendo acompanhado por todos os canais, inclusive pela Embaixada em Brasília, e já conseguimos ter aberturas, inclusive, de setores que não serão taxados. Isso já é para nós um ponto importante de negociação. Os não produzidos no Brasil. Né? Mas foi uma identificação para país. Desculpa, nos Estados Unidos. Nós ouvimos ontem dos senadores americanos que taxar o Brasil nesses setores, café, grãos e outras áreas que eles têm dependência, seria um gol contra. Nós ouvimos isso ontem dos senadores, um gol contra. Essa expressão. E isso vai nos ajudar, juntamente com a posição do empresariado que está aqui, e que, Marcos Pontes, a gente fala, os empresários que nós nos reunimos agora, da ASCOA, eles colocaram com clareza, o Brasil precisa trazer à mesa de negociações muito mais do que apenas um pedido de não tarifas. Precisa trazer novamente um diálogo de parceria com os Estados Unidos, que está suspenso há pelo menos 3 anos, e que para eles não importa o comércio com o Brasil, eles têm lucro com o Brasil. O que importa a eles é o posicionamento da diplomacia do governo brasileiro em relação às demandas que os Estados Unidos têm. Só uma pergunta online, Daniel, você consegue falar? Oi, vocês me escutam agora? Pode responder, ele entra. Isso. Vai. Ok, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. É importante esse resumo da missão. Quer falar? Lembrando, né, como foi dito pelo senador Nelson Trade, nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores, eu sou vice-presidente dessa frente, não frente, um grupo Brasil e Estados Unidos,
e para a aproximação dos dois parlamentos. Essa era principalmente a razão principal da nossa visita aqui. E nós tivemos êxito nesse sentido. Explico por quê. Nós conversamos com um número razoável de parlamentares, nós conversamos com empresas, diversas empresas, tivemos o apoio completo das empresas, logicamente, porque eles têm prejuízo com essa situação, como os dois países têm prejuízo, portanto, eles vão nos apoiar. É muito prolixo. Os parlamentares também ficaram conscientes. Essa é a parte importante. Nós conscientizamos os parlamentares democratas, também o republicano, de quanto isso é importante para os Estados Unidos, essa situação de como reduzir essa situação da tarifa é importante para os Estados Unidos também. E eles estão aqui dentro, logicamente, cada um deles tem a sua importância nos seus respectivos estados, eles têm que defender os seus estados, e também eles têm muitos contatos aqui em Washington, e eles vão espalhar essa ideia para todos. Vai fazer chegar isso aí do Trump. Todo mundo sabe que eu defendo o presidente Bolsonaro, eu defendo a liberdade no Brasil, mas esse é um ponto que não pode ser modificado, não vai ser modificado através de taxação, através de tarifa. Isso também ficou muito claro aqui para que eles entendessem essa situação. O que se espera agora? O que deve acontecer nessa sequência? Nós tivemos as informações de possíveis problemas, como o senador Carlos Viana disse, possíveis problemas à frente. Isso nos dá tempo de trabalhar com esses problemas. Já vi com essas negociações, negociação importante, a presença do presidente Lula aqui também vai ser importante para essas negociações, mas com isso nós temos tempo e ação de ter uma mitigação, vamos dizer assim, do impacto. Fala um pouco de engenharia, a mitigação desse impacto, possível impacto mais para frente. Pouco tempo para entrar esses 50%. O que geralmente vai acontecer, e provavelmente vai acontecer, não vai conseguir adiar isso imediatamente, mas as negociações ficam abertas a partir das negociações setoriais para redução de taxas em diversos setores, e também essa abertura de diálogo que nós tivemos vai permitir ao Brasil usar, inclusive, essa situação como uma alavanca para novos negócios, uma alavanca para novas oportunidades. Senador, só fazer uma pergunta aqui, pode colocar. Pode falar, Daniel. Oi, vocês me escutam? Obrigado. Daniel Carvalho, da Bloomberg. Senadores, eu queria saber sobre aquela carta que a Câmara de Comércio americana ficou de fazer, enfim, pedindo o encontro dos dois presidentes e pedindo um adiamento. Se vocês têm alguma sinalização de quando isso vai sair. Fernando Farias. Os senadores americanos, os senhores pediram para eles assinarem esse manifesto. Eles assinaram? Qual que é a rudez desse manifesto? Não, a Câmara, os representantes que estavam na reunião, né, acharam que já tinham feito alguma movimentação, mas acharam importante essa carta ratificando a importância desse adiamento, né, das tarifas. E também foi falado com os senadores da importância, se algum deles quisesse também colaborar, enfim, e colocar mais força nessa carta, que seria muito importante para a gente ter um tempo de negociação, dado que o Brasil é o único país que até agora tem 20 dias para receber ou não essas tarifas. Então, se pudéssemos ter o apoio dos senadores, isso foi falado com todos eles. Já assinaram a carta, os democratas. Já assinaram a carta. Só acrescentando aqui. Não, anteriormente eles tinham feito já uma carta. Só acrescentando aqui, a missão foi cumprida, né? Acho com sucesso, mas falta pouco tempo para isso. E eu acredito que não é a relação de governo que vai cumprir esse tempo. Então, no meu ponto de vista, eu acho muito importante as empresas dos Estados Unidos vinculadas ao Brasil, como Cargill, Exxon, Caterpillar e os próprios investimentos do Brasil aqui, a JBS, a Embraer, essa VEG, né? É de muita importância ela fazer uma pressão em relação à Casa Branca. Eu acredito que é a coisa mais rápida que pode acontecer para esse pouco tempo, para ver se a gente consegue estender esse prazo de negociação.
eu só complementar aquela coisa, não sei. Só porque, me perdoe aqui, como foi tocada a questão da diplomacia brasileira no episódio, que realmente a gente ouviu que eventualmente vem uma lei para criar obstáculos para quem negocia com a Rússia. Primeiro, precisa chegar a lei, então não é bom comentar antes dela existir. Segundo, só para reafirmar, a diplomacia brasileira, historicamente, é uma diplomacia multilateral, que não se alinha obrigatoriamente com o campo A, B, C ou D. E essa é a propositura, sempre visando a paz. É óbvio que tem gente que não concorda com a nossa posição, inclusive aqui nos Estados Unidos. Não. Nós estamos contra o tempo, gente. Por favor. Temos que ser objetivo. Pessoas online. Está tudo na sequência do mesmo tema. Tanto para que a maioria das pessoas possam participar. Bom dia, senadores. Obrigada por essa coletiva. Eu queria entender o seguinte: os senhores tiveram muita cautela na divulgação da agenda, sobretudo com os parlamentares, por temor de interferência. Então, eu queria entender duas coisas. Primeiro, vocês encontraram dificuldade nessas agendas, sobretudo com republicanos, já que houve só uma? Houve alguma agenda que foi efetivamente cancelada e que vocês atribuem a interferência? Se sim, foi uma interferência ontem a gente soube que... Ela me manda aqui primeira fala do senador. Veja próximas para postar com o encontraria com os senhores e esse encontro acabou não acontecendo. Então, eu queria entender se por querem falar um pouco mais sobre essa interferência, que é Eduardo Bolsonaro. E vocês disseram que colheram muitos relatos sobre a visão dos Estados Unidos a respeito do Brasil. O que permeia essa visão dos ídolos democratas? E assim, pensando que até os senhores tiveram dificuldade para acessar os republicanos, o que isso diz sobre os canais de diálogo do Brasil, governo brasileiro, governo americano? Vocês têm alguma chance, enfim, dessa negociação realmente avançar? Olha, o que você fez para nós fizemos para o senador republicano. Exatamente o que você fez. Ele respondeu que não teve nenhuma pressão de fora que viesse a impedir dele fazer a reunião conosco. O último, que é o Tom Tillis. Exato. Ele é independente, ele não é brigado, ele é ouvido no governo, é um cara que a gente chegou à conclusão que é uma pessoa respeitada, ele tem os canais de comunicação dele, e o que a gente tinha que fazer para defender os interesses do Brasil, nós fizemos. Outra coisa, agora, em relação a esse que estava marcado junto com os outros colegas, são 4 ou 5, né? Eram 5 numa sala só. Ele ficou de ir e não foi. Agora, vai saber o que aconteceu. Lá ali ninguém conseguiu informar para nós o que houve. Agora, gente, nós não vamos entrar nessa dividida. Esse assunto já está tão complexo, já está tão emaranhado, está tão enovelado, que a gente tirou entre nós um caminho de que nós não estamos jogando contra ninguém, nem contra nenhum parágrafo que está na carta. Nós estamos a favor do Brasil. Isso é muito mais sério do que a gente possa imaginar. E o que está ruim pode ficar muito pior. Então, há que se ter aí uma consciência clara em relação a isso, de que esse grupo que está aqui veio e tinha que vir, preenchemos uma lacuna, abrimos um canal, estreitamos uma relação, azeitamos oportunidades, semeamos e isso, como eu já disse, o jogo está começando. Isso ainda vai para frente. Então, se a gente não tivesse vindo, porque alguns estão criticando, não serviu de nada, não foram recebidos. Não, negativo. Serviu sim, nós conversamos com muita gente que tem acesso e que ponderou conosco da necessidade de se postergar essa data no sentido de se organizar, porque outros países tiveram esse tempo. O Brasil não teve. É que o Eduardo falou que ia atuar para atrapalhar o diálogo. E a gente apurou que, pelo menos com o Rick Scott, com o Ted Cruz e com o Departamento de Estado, não houve reunião com os senhores por interferência direta deles, fontes diretas que me relataram isso. Não vai negar?
Eu não posso dizer para você o que houve por lá de fora do nosso caminho. A única coisa que aconteceu que pode vir a ser essa questão foi um senador que estava marcado junto com outros 4 colegas, em comum acordo entre eles, no gabinete de um deles, não foi. Só isso que aconteceu. Próxima pergunta. Pessoal, só para a gente organizar, depois a Patrícia e o Matias, a gente tem uma pergunta online. Só para poder organizar e todos participarem. Os canais de diálogo com o governo brasileiro, o americano, já é difícil. É verdade. Vamos lá, a pergunta sobre os canais de diálogo, eu queria falar... Seguimos ao vivo, o áudio está chegando com alguma dificuldade, um pouco picotado, mas vamos aqui tentando compreender todas as mensagens passadas pelos senadores. É ao vivo. Aquilo que é da nosso escopo. Isso a gente cumpriu. E os empresários, para a gente poder ouvir e até subsidiar melhor. A gente fez, sabe o quê? Pegamos o estado de cada parlamentar. A nossa assessoria produziu um trabalho muito bem feito. O que isso ia afetar o estado que ele representa? Você pode ter certeza que isso tocou O Novo a cada um deles. O que disse o senador do Novo México? Já aumentou o preço da madeira. Já aumentou o preço da madeira. E essa madeira é a que vem do Brasil. É, especial de lá, de Santa Catarina. Um broche daqui vem para cá. Vamos lá, gente, que nós temos que ficar do voo, temos que chegar. Ele já aumentou os colegas também aqui, quais canais de diálogo os senhores acreditam que efetivamente foram abertos com essa viagem? O senador Carlos Viana citou os setores que podem não ser taxados, senador. Isso já é certeza, é uma possibilidade, e se os senhores confirmam se houve um pedido de exclusão da Embraer, pelo menos nesse prazo de 1º de agosto, em relação especificamente à Embraer, e se algum dos senhores poderia comentar também se houve uma conversa com os senadores ontem sobre os processos judiciais que foram abertos por empresas aqui nos Estados Unidos e a percepção deles em relação a esses processos judiciais. Lembrando que foram 3 questões, então, sobre os canais de diálogo. Bom, a sua pergunta é quase uma conferência. Mas dizer o seguinte, que nós falamos com muita gente, nós somos procurados lá no Brasil pelos empresários brasileiros e aqui por empresários americanos. E houve uma sinergia, né, entre esses empresários, todos muito preocupados, tanto aqui quanto lá. E essas pessoas, alguns têm mais influência, outros menos, depende do tamanho das empresas, da aproximação que eles têm com o governo, com a Casa Branca. Mas também falamos com muita gente que tem aqui nos Estados Unidos, para nós não é comum, mas aqui os escritórios de lobby, o pessoal que trabalha com estratégia, com crise. Falamos com vários que nos deram ótimas informações, coisas que talvez a gente não tivesse no nosso radar de negociação, do que era importante, e também nós passamos para eles a situação real, né, do que nós estamos vivendo depois dessa carta que veio aí do presidente Donald Trump com as tarifas de 50% e eu acho que foi muito bom porque cada um colocou o seu ponto e agora nós vamos voltar para o Brasil e fazer a lição de casa, conversar onde a gente acha que vai ter um relatório dessa comissão, esse relatório é público, vai ser amplamente divulgado e aí nós vamos poder conversar com vários setores, com vários poderes, inclusive com o executivo, principalmente sobre a parte pública. Gente, só um minutinho, só para vocês terem ciência do que está passando do lado de cá. Tem 3 colegas aqui que vão ter que ir para o aeroporto, sair daqui no máximo 11 horas. Por favor. Senador, nós temos mais 2 perguntas. Deixa eu fazer uma complementação nessa pergunta com relação a canais. Nós conversamos com parlamentares e com empresas aqui que têm influência, certamente, no governo também. São democratas, mas eles têm influência, sem dúvida nenhuma, eles têm canais para se chegar à palavra, em última instância, ao Trump, mas também a todos os secretários. O que acontece? Cada um de nós, parlamentares, nós temos a responsabilidade
de defender os interesses da população que nós representamos, isso no Brasil e também aqui nos Estados Unidos. Então, cada um dos parlamentares, independentes se são democratas, se são republicanos, eles vão ter que prestar contas também com as perdas que vão acontecer aqui nos Estados Unidos através dessas tarifas e das consequências, que isso não é só imediato, tem consequências que são mais duradouras também com relação a isso aí. Portanto, esses canais eles vão ser cada vez mais abertos, porque a lógica, né, e o bom senso determina que isso seja feito. Portanto, o Brasil está se colocando numa posição de negociação, que é a maneira correta, a maneira ética de se tratar desses assuntos com seriedade, e certamente eles vão atender a isso na medida em que eles vão tendo as necessidades disso. Por isso que eu falei da questão setorial, mas isso não é só a questão setorial, existem outros pontos importantes a serem tratados, da relação entre Brasil e Estados Unidos como um todo, e certamente esses canais vão se abrir por interesses próprios e mútuos. Então, certamente isso aí vai ampliar. Então, essa visita, como foi falado aqui, é uma semente que foi plantada e os frutos a gente vai colher, com certeza, nesse ano e nos próximos anos também. Vamos lá, mais uma pergunta. Mais duas perguntas aqui. A parte da negociação compete ao governo. Não, mas da Embraer, me permita. A Embraer é a maior interessada nisso. Eu não sei se o senhor da Embraer foi pedir para excluir, como o produtor de manga foi pedir para excluir. Evidentemente, a gente acha que os perecíveis são mais urgentes, mas os motores velhos vão tentar com a sua influência negociar. E a Embraer, evidentemente, deve ter negociado diretamente agora. Não fomos nós. Nós, na verdade, estamos pedindo prazo para tudo, e não para um ou para outro. Essa é a nossa. Eu quero insistir no valor dessa comissão. Essa comissão aqui é pluripartidária. Com gente de oposição, gente do governo. Nós estamos pretendendo a economia. O resto das pendências tem o seu locus próprio de negociação, que será com o governo brasileiro. É evidente que o parlamento pesa. Mas eu estou dizendo a gente perfeito, dizer o seguinte. Aliás, essa abordagem, muito senador americano também disse, é impróprio misturar as duas coisas. Uma coisa é uma coisa ao lado comercial, outra coisa é outra coisa, que é ao lado da política diplomática de cada país. Vai. O senador Fernando Faria citou a presença, e os senhores também, a presença de empresas brasileiras aqui, JBS, REG e Embraer. A JBS foi a maior doadora para o Donald Trump. Como é que está a interlocução com essas empresas? Essas empresas estão ajudando essa mensagem, esse trabalho de abrir o diálogo, porque já que a JBS doou tanto, também deveria ajudar agora, nesse momento que o Brasil pode ser tarifado. Com certeza, o apelo foi feito para todos. Empresários que a gente teve contato. Tanto os que doaram, quanto que nos doaram, que apoiam, que não apoiam, porque o estrago vai bater em todo mundo. Nós pedimos um foco de ação. Vamos tentar postergar o prazo para que tenha condições de ter diálogo. Como é que você vai se entender com alguém se você não conversar? Isso é até na nossa vida. Então é isso. Próximo. Senador, sobre essas reuniões que vocês tiveram com os senadores e os empresários, queria só deixar bem claro, todos se comprometeram a levar para o Executivo as demandas do Brasil em relação às tarifas, e eu gostaria de entender qual é o peso dessa questão do óleo, da negociação do Brasil com óleo russo, se há alguma condicional que os senadores colocaram para levar essa demanda para o Executivo. O que a gente pode pensar do peso dessa demanda? Não existe texto. Não existe nada assim firme em relação a isso. O que foi colocado foi a importação de óleo da Rússia, que eles querem que a gente não importe. Mas isso é um caso muito complicado para a gente, porque além do óleo, você tem Ninguém vai participar da internet? potássio, né? Que é importada por uma empresa americana. Perfeito. Gente, vamos combinar aqui, duas aqui, aí a gente vai para lá, porque senão os caras entraram desde 10 horas. Mas cada um tem seu valor. Vai lá. Tem alguma previsão? Olá, está me ouvindo?
Existe algum tipo de compromisso? De fato, quem falou sobre isso? Como que está essa história de setores que podem ser isentos? Gente, vocês querem... A gente não pode responder. O que nós fizemos aqui? Abrir portas, quebrar o gelo, conversar com as empresas e ver se esse tema chega na Casa Branca, chega no Departamento de Comércio americano. A gente sabe que existem já negociações aí no passado, mas agora tem coisa nova no front. Então, nós já falamos sobre os 50%. Os 50%. Então, nós temos aí pedimos para todos os produtos. Tem uns que são mais emergenciais, como os produtos perecíveis. Estamos levando na bagagem de volta alguns pontos de atenção, como esse assunto sensível do óleo, que é sensível tanto para os democratas quanto para os republicanos, e que o Brasil tem que pensar sobre esse assunto. Não quer dizer que... Mas esse é o governo que vai pensar. Nós vamos levar, olha, esse é um ponto de atenção que nós ouvimos lá, tanto dos democratas quanto dos republicanos, né? E das empresas, ouvimos de várias empresas. Então, agora, isso é só o início de uma série de conversas. Temos que esperar, depois da manhã está aí, é o dia D para o Brasil, se vamos ter a taxação, se vamos ter essa dilação de prazo, se não vamos. Então, não dá para... Hoje, nós estamos saindo daqui com a sensação do dever cumprido. Acho que todos nós. Né? O que nós devemos fazer? Azeitar as relações com os parlamentares. Tá bom, falamos com 8, 9... Foi colocado, aliás, um convite para cada um, para que eles possam ir ao Brasil conversar conosco. Nós vamos ter muito tempo ainda de negociação. E esse não é um assunto que se encerra depois da manhã. Ele só começa depois da manhã. Só uma pergunta da Ana, do New York Times, está online. Pode fazer, Ana. Olá, bom dia. Muito obrigada pela coletiva. Eu queria saber se durante os encontros com os do Congresso americano foram abordados dois temas. O ambiente regulatório para as empresas de tecnologia, Big Tech, e o outro, as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Obrigada. Sobre a questão das Big Techs, posso dizer que nós já temos tramitando no Senado Federal um projeto de lei que tenta reduzir o impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal, que passou a dispensar decisão judicial prévia para a remoção de mensagens em plataformas. Pela decisão do Supremo, competiria a Big Tech, a plataforma, fazer a remoção a seu juízo. Nós já apresentamos um projeto de lei que deve tramitar a partir de 4 de agosto, no sentido de relativizar essa incumbência que passaria para a Big Tech, caracterizando, a meu ver, uma censura prévia. Ou seja, o Congresso brasileiro, não só por esta iniciativa, mas por outras, já está, pelo menos, com a intenção de reduzir o impacto disto que feriu, a meu ver, e é meu pessoal, que eu apresentei esse projeto, 3283 de 2025, eu sou autor deste, há outros. A meu ver, isso se caracteriza censura prévia e acaba, a decisão do Supremo, com a neutralidade da internet, que foi o sonho de mais de 11 anos passados. Responde o Alexandre de Moraes, ninguém falou. Quanto a questão do Supremo e do ministro Alexandre de Moraes, pelo menos de que eu tenha participado, não houve nenhum contato a respeito. Ele vai só concluir. Deixa eu complementar aqui um momento sobre isso aí. Conforme o Steve Jobs citou, a preservação da liberdade de expressão do país é primordial que nós tenhamos. Portanto, dentro desse contexto, essa vai ser permanente dentro do Senado.
existem itens na 301 e tratam dessa questão. E certamente isso vai ser discutido no futuro, porque isso sendo aplicado, essa investigação contra o Brasil, a gente vai ter que discutir isso. Eu digo nós, Brasil, né? O governo brasileiro tem que discutir esse assunto. Outro ponto, para que essas tarifas entrem em vigor, existe a necessidade, logicamente, de se legalizar isso dentro dos processos aqui nos Estados Unidos. Portanto, decreto, existem processos legais correndo das empresas, tudo isso vai ter que acontecer. E mesmo depois que aconteça, se aprovado e quando aprovado, isso aí vai ser discutido ainda setorialmente, e as discussões, nós viemos aqui para abrir essas discussões a nível de parlamento, isso nós fizemos. A questão da Rússia, só esse último ponto que é importante, foi citado várias vezes. Eu, então, como vice-presidente desse grupo Brasil e Estados Unidos, me comprometi aqui também com parlamentares que têm uma preocupação, isso é bipartidário, não é só preocupação democrática, é preocupação republicana, democrática, para que nós tenhamos esse tratamento, né, no Brasil com relação às importações da Rússia. E, portanto, eu vou manter contato a nível de parlamento, a nível de parlamento, vai ser feito entre governos, a nível de parlamento, vou manter esse contato para que nós tenhamos as devidas medidas para evitar que o Brasil seja prejudicado no futuro. Em última instância, desculpa, lembra que está em jogo em tudo isso aí? É emprego de muita gente. A gente precisa proteger esses empregos, seja lá no estado de São Paulo, em qualquer estado aqui. E os Estados Unidos têm essa mesma preocupação também. Então, essa tratativa agora tem uma preocupação enorme, porque ninguém vai explicar depois que as pessoas perderem emprego na vida deles. Essa é a questão principal. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Até breve. Estou achando que nós vamos ter que voltar aqui. Obrigada pelo trabalho.